Olá, está iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e a gente veio aqui no Bar Carmel, em Curitiba, para conversar com uma faixa preta ninja do baixo, Bruna Bushli. Vem com a gente! Ok, estamos agora com Bruna Bushli, essa mestre, que faixa preta do baixo. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bruna, eu queria começar perguntando para você sua origem. Você veio da onde? Eu sou de Curitiba mesmo, nascida e criada. Nascida e criada em Curitiba. Teve um tempinho que eu morei fora, um pouco em São Paulo e no Rio, mas foi uns 3, 4 anos assim e já fiquei por aqui, me formei aqui, né? Sempre trabalhei aqui também. E me conta aí, como é que começou a música na sua vida? Eu comecei com criança, assim, né? Fazendo aula de violão. Eu tinha uns 10, 11 anos. Né, fui fazer aula de instrumento, assim, eu não tenho ninguém na família que é músico e tal. Depois que eu fui pra música, mesmo que eu fui descobrindo que tinha uns parentes distantes, assim, um ou outro, mas não foi uma influência de ninguém tocando, assim, né. Meus pais ouviam música bastante em casa, assim, né, meio de tudo, assim, Beatles, sertanejo, mas assim, né, de ver tocar, assim, não tinha essa referência, assim, né. Então foi uma coisa minha, assim, e desde que eu comecei, eu gostei e não parei mais, né? Toquei outros instrumentos, toquei teclado, guitarra, até eu chegar no baixo, né? O baixo eu comecei a tocar depois que eu já estava na faculdade de música, né? Eu fiz licenciatura em música na FAP. Aí eu passei tocando violão, e aí lá estudando e né, começando a formar banda com o pessoal, assim, eu comecei a me interessar pelo baixo e daí virou o meu instrumento, assim, né? E antes de você fazer faculdade, quais eram os seus interesses musicais? Interesses musicais? Comecei muito com rock, assim, né? Tocando rock. Antes da faculdade já tinha umas bandas que eu tocava, assim, que eu ouvi bastante rock, heavy metal, essas coisas assim. E depois que eu comecei a me interessar mais pela música brasileira mesmo, assim, né? Quando eu já estava estudando e daí, né, tipo, estudar essas harmonias e melodias ali, Tom Jobim, Chico Buarque, isso já me interessei na faculdade, assim, né, daí a partir daí a música brasileira sempre me acompanhou, assim. E nessa fase de rock, você, o que é Psicodália? Conta pro pessoal. Psicodália? É. O Psicodália é um festival, né, de bandas, assim, de rock. Influenciou você? Me influenciou porque eu fui, assim, eu acho que o primeiro Psicodália que eu fui, eu já fui tocando, né, com a banda que eu tinha na faculdade, até que era o Risoflora, que era uma banda de música brasileira e a gente misturava, assim, fazia nossas versões e tal, né. Tinha 3 cantoras, né, a Thaís, a Maitê e a Vilma, daí era eu no baixo e o André na bateria, e a gente já fazia uma mistura de sons, assim, nessa banda que eu comecei a tocar o baixo elétrico mesmo, né. E aí já me apaixonei pelo instrumento, essa coisa do groove, de criar linhas de baixo, né? Então, e no Psicodália foi acho que um festival bem importante, assim, né? Que sempre ajudou bandas independentes, né? Fomentou essa coisa, assim, da música autoral, né? E foi bem legal. O Jorge Helder era dessa época? Ele te deu aula? O Jorge Helder foi um dos primeiros, que assim, eu comecei a fazer me interessar pelo baixo, né? Comprei um baixo elétrico e tal. E na faculdade a gente não tinha aula de instrumento mesmo, né?
aula de licenciatura, tinha algumas aulas de piano, tal, mas, né, o nosso instrumento a gente não tinha aula, né, nessa época na FAP. E aí onde a gente buscava era com oficinas de música, né, principalmente, ou aulas particulares, essas coisas assim, né? Daí eu fui buscando isso. Então a minha formação como baixista veio muito dessa coisa das oficinas de música, né? Mais informal do que formal. E aí eu fui percebendo na música popular mesmo como muitos músicos eram autodidatas, assim, né? Não tinha assim muito, né? Quando você vê esses grandes baixistas assim, né? A maioria não tinha passado por uma academia ou coisa assim, né? Na música popular, né? Sim. E aí é uma busca assim, né? Você vai estudando e vai buscando, né? Hoje em dia acho que a coisa tá se formando mais assim até hoje já tem curso de baixo elétrico na Belas Artes, por exemplo, né? Olha só. Então acho que já, né, hoje em dia esses conhecimentos já vão se formalizando mais, né? Uhum. Mas então, nessa época, um dos primeiros que eu fiz aula foi o Cisão Machado. Olha só. Foi na oficina de música de Curitiba, não lembro que ano que era isso, assim, mas eu lembro que foi um dos primeiros, assim, eu gostei muito dele, assim, e ele é uma grande referência, né? Sim. E o Jorge Helder foi lá em Itajaí, que eu fiz uma oficina com ele, foi a primeira vez que eu toquei num baixo acústico, eu lembro que ele estava com o baixo acústico lá, e foi bem importante, assim, essas oficinas para entender, né, como organizar os estudos, ou o que, né, tudo que dava para aprender ou tocar no baixo, assim, né. E também lá nessa mesma oficina do Jorge Helder, no mesmo ano, né, tava o Nelson Faria também, fiz aula de improvisação com ele, e o Arismar, que dava prática de conjunto. Então, cada um, assim, né, com a sua visão, assim, a gente vai absorvendo, assim, né. Uhum. E foi bem importante, assim, né, para minha formação, né, não só eles, mas, né, vários outros também, assim, mas eles foram bem importantes, assim, né, no começo, assim. Certo. E quais baixos você toca? Você toca o elétrico, 6, 4? Eu toco o baixo, eu comecei com o baixo elétrico, 4 cordas, né, sempre tive 4 cordas, aí agora eu tô usando um de 5 cordas, que é de um luthier lá de Olinda, né, um amigo meu. Aí eu uso quase tudo esse baixo de 5 cordas, tô até com saudade um pouco do 4 cordas agora, assim. Usei bastante tempo 4 cordas também. E aí o baixo acústico eu peguei depois que eu me formei na FAP, eu, né, continuei tocando e tal, aí eu fui sentindo vontade de estudar mais e fui me interessando pelo baixo acústico e comecei a estudar também, né. E aí o baixo acústico eu fui pegar um pouco da formação erudita também, já no começo assim eu pensei, quero estudar o arco também, né, não só o jazz ali, o psicato, né. E aí fui fazer aula de arco e tal, né, esse repertório erudito. Mas também eu continuei muito nessa coisa de oficinas, pegava umas aulas particulares, né, eu fiz aula com o Paulo Russo também um pouco, né. Uhum. Dessa coisa do baixo de jazz, assim, né. E a aula de erudito eu fiz com o Pablo, que hoje é baixista lá na orquestra de Belo Horizonte. Uhum. E aí depois que eu fui fazer a Belas Artes, isso bem depois, eu me formei, estou me formando agora na Belas Artes, no bacharelado em contrabaixo, e aí eu passei por esse estudo erudito, de tocar o repertório, de concertos e tudo, né? Assim, eu sempre eu trabalhei mais na música popular mesmo, né, com as bandas, os projetos, assim, e aí mas sempre tive esse interesse, né, eu tenho um violão, assim, desde que eu comecei a tocar violão, eu estudava também esses estudos, também eruditos, assim, né. Sim. Mas aí o contrabaixo eu me formei agora e, né, tô com um projeto aí para gravar umas músicas também, assim, mais nessa linha, assim, meio de música contemporânea, assim, né. Certo. E é isso, assim, né? Então é um pouco de tudo, assim, né? E como é que você entende a sua carreira? Como é que você chegou na música instrumental? Música instrumental... eu acho que é coisa do instrumentista, assim, né, mesmo. A gente estuda o instrumento, se dedica àquilo, assim, né? O baixo é um instrumento muito de acompanhar, né? A gente acompanha tanto instrumentistas quanto cantores, né? E eu acho legal isso do baixo, né, que mesmo ali no acompanhamento você tá ali improvisando, criando linhas, né, então é um instrumento bem interessante para acompanhar, né, mas aí a música instrumental acaba vindo junto nesse estudo, assim, né, você, né, se interessa em tocar as melodias, em
né? E eu sempre ouvi também, né? Comecei a ouvir, principalmente depois de começar a estudar o baixo, comecei a ouvir mais, né? Música instrumental. E aí tem um grupo que eu toco que é de música instrumental, que é o Rosa Armorial, que é música brasileira, né? Que a gente É um grupo atual. É um grupo que já tem 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano, né? Que aí eu toco tanto o baixo elétrico quanto o baixo acústico. A gente já tem 3 CDs gravados, um DVD, tem bastante coisa, né? E é a música do movimento armorial nordestino, né? Que foi o movimento dos anos 70, que pegava as músicas de raiz, assim, brasileiras, né? Principalmente ali no Nordeste, foi um movimento criado no Nordeste, né? E adaptando, assim, para os instrumentos, assim, né? O violino, o cello, flauta. E a nossa banda tem viola caipira, flauta, violino, percussão, bateria e o baixo, né? Acho que também tem um trabalho autoral, daí depois dos anos de pesquisa que a gente fez, a gente pegou e fez as nossas músicas também. E é música instrumental, né? Não é nessa linha do jazz, assim, né? Não tem muito improviso, essas coisas assim, né? É mais né, outra área ali da música instrumental. Sim. Mas esse ano a gente tá fazendo uns shows com o repertório do Hermeto, né? Hermeto Pascoal. Chama Hermeto Armorial nosso show. Daí é um repertório que vai mais para essa outra linguagem, assim, né? Que daí a gente já coloca uns improvisos também ali, né? No repertório e tal. Eu queria perguntar para você contar um pouco para nós da Caçarola Orquestra de Baixos. Caçarola. Como é que foi isso aí? Isso aí foi bem legal, assim, Que ano foi? 2011, né? Eu, o Flávio Lira, Ariadne, Melchioreto, Fernando Schubert, Gustavo Slomp, é isso, né? Falei todo mundo. São 6 baixistas, né? E daí a gente era amigo, assim, trocava ideia e tal, né? A Renata Cáceres também. E daí a gente começou, né? Vamos fazer um som só de baixo, não sei o quê. Daí falaram, vocês estão formando uma panelinha, né? Daí o Schubert falou, não, isso aqui é uma caçarola, né? Não chega a ser uma panela. E daí daí a ideia era fazer assim, como o baixo é um instrumento muito versátil, assim, né? Que você pode solar, fazer melodias, acompanhar, pode fazer harmonias, né? Acordes, assim. Então a gente quis usar um pouco de tudo isso, assim, mostrar todas as possibilidades de timbres também, né? A gente pode ir desde sons bem graves a coisas mais agudas, né? E tanto do elétrico quanto do acústico, né? Todo mundo tocava elétrico e alguns tocavam acústico, né? No grupo. Aí a gente fez arranjos, aí tipo as músicas é assim, né? Por exemplo, lá tem o Samba do Avião, uma das músicas que a gente gravou, que aí eu faço lá tipo um tamborim, assim, né? No baixo mesmo. Um tapping, assim. Aí o outro faz a melodia, o outro faz a condução harmônica ali, o outro faz os acordes. Então, tipo, uns arranjos assim, né? E com o baixo acústico também, a gente teve arranjos do Thibaut Delors. O Thiago do Espírito Santo gravou nesse disco, fez um solo bem legal, assim, numa música do Ginga. Quem mais? O Glauco Souter também fez um solo. O Caçarola gravou um disco. A gente gravou um disco em 2011, a gente lançou esse disco. Depois algumas pessoas, né, tipo a Renata foi estudar nos Estados Unidos, eu também fui morar fora um tempo, então meio dissolveu, mas aí o Flávio, que era o diretor, ele reuniu de novo. Eu acho que o Thiago Duarte fez parte uma época também, eles chegaram a fazer show. Mas foi isso, assim, foi bem rápido, dá pra achar lá no YouTube, assim, essas músicas.
Nós estamos conversando com Bruna Buschli hoje, aqui no Jazz Ninjas, e eu queria perguntar para você sobre o seu grupo Mussurana Quinteto. Qual é a formação e qual é o estilo que vocês têm desenvolvido? Então, o Mussurana é um grupo formado por mulheres, né, instrumentistas, é um grupo instrumental de música brasileira. A gente tinha essa vontade de formar esse grupo com mulheres, assim, né? A formação é eu no baixo, Ana Júlia Lima no piano, Rebeca Friedman no cello, Camila Cardoso na bateria e Raquel Ramos no sax. A gente já estava tentando formar um trio, eu e a Ana e a Camila um tempo, aí depois não, vamos chamar a Raquel, aí depois vamos chamar a Rebeca, e acabou virando um quinteto, né? E a gente tem vontade de tocar várias coisas, só que a gente foi conversando, chegamos num repertório assim de mulheres compositoras, né? Que, né, a gente tem muitas músicas que a gente gosta, muitas mulheres que a gente admira ali nessa cena instrumental, né? E que não são muito tocadas, às vezes não são muito, né, faladas ou, né? Então a gente quis realmente fomentar essa coisa das mulheres na música instrumental, né? Sim. Então o nosso repertório tem Tânia Maria, Aline Gonçalves, Chiquinha Gonzaga, Vanessa Moreno, Vanessa Dourado, né? Só repertório de compositoras, mulheres, músicas nossas também, né? Da Ana, da Rebeca, a gente toca, né? Tudo música instrumental que vai, né, para essa linha mais do jazz, assim, com improviso e tal. Uhum. E estamos começando, assim, a gente fez nossa estreia em agosto no festival lá de Cantadas. De Cantadas. Né? Então foi a estreia lá, e depois a gente fez mais alguns shows, assim, e daí a gente tá bem feliz com esse grupo e querendo desenvolver mais coisas, né? Aí uma coisa legal que a gente teve a ideia e também conseguimos fazer foi realizar a primeira jam de mulheres, né? A gente conversando entre a gente, assim, instrumentistas, assim, né? Pensando assim em criar um ambiente acolhedor de jam, assim, para as mulheres tocarem, se sentirem à vontade, né? Porque muitas vezes esse ambiente não é muito legal, assim, sabe? Tipo, às vezes para quem, né? A gente vai tocar, vai assistir, né? Alguém tocar e às vezes tem vontade até de ir lá dar uma canja, mas às vezes fica meio, não sei, sabe? Tipo, e quando eu fui percebendo que com as mulheres tinha isso em comum, assim, né? Eu resolvi fazer, não, vamos juntar e quem tem vontade de tocar, vamos lá, vamos incentivar essas mulheres, né, que às vezes ficam escondidas em casa ou, né, tocam, mas não tem essa, né, e aí a gente fez na Casa Pagu, a primeira jam, foi muito legal, foi muito emocionante, assim, sabe, tipo, que realmente, né, às vezes tem umas que falam, não sei se eu vou querer tocar, mas aí chega lá na hora e vai, e arrasa, e improvisa e tudo, né. Então, é um movimento que a gente quer fazer crescer, assim, né? A gente já fez duas, a gente fez uma agora no circuito off da oficina de música, né? A gente teve a participação da Ana Malta, que ela veio dar aula na oficina, né? É uma super cantora, formada lá em Tatuí, que ela trabalha a voz instrumental, né? A voz instrumental, o improviso, instrumental, voz assim, instrumental, com uma voz. Seria uma voz... Explica melhor para nós. É como se é uma música instrumental, é como ela usa a voz como um instrumento, assim, né? Não tem, tipo, a música sem letra, assim, né? Ela canta as melodias com a voz e improvisa e tudo, né? Sim. E ela é compositora também, então a gente tocou duas músicas dela, ela tocou uma nossa com a gente, né? E participou lá da jam, foi bem legal também, né? A gente fez esse show pelo circuito off, né? Na oficina agora. Então a gente tá, né, querendo fazer esse movimento. A gente vai fazer agora, a próxima jam vai ser no Onca, em março. Então a gente já convida aí as mulheres instrumentistas aí para chegar a tocar com a gente. A gente tá bem feliz assim que estão chegando, Bruna, mesmo as mulheres assim, né, para tocar junto. Legal, estamos conversando com a Bruna e vamos escutar então a música agora da Mussurana Quinteto.
Então vocês ouviram agora a Mussurana Quinteto com a Bruna, que está com a gente hoje, essa faixa preta aqui do baixo. E a gente estava falando um pouco sobre essa cena das mulheres tocando. Você sente que o baixo especificamente é uma cena mais masculinizada ou não? Olha, a música no geral é assim, né? Uhum. Em vários estilos musicais, isso a gente já é uma constatação, assim, né? Já tem várias pesquisas até sobre isso. Existe pesquisa. Como, por exemplo, tem mais homens em orquestras ou mais homens que recebem direitos autorais como compositores. Enfim, é um espaço mais masculino no geral, a música, né? Uhum. E instrumentos como o contrabaixo, assim, são instrumentos, bateria, contrabaixo, são instrumentos que não são considerados muito femininos, assim, né? Sei lá, instrumentos maiores, não sei, né? Tem umas coisas assim, né? Então, às vezes é mais difícil mesmo de ver, né? Mas eu tenho muitas referências de mulheres baixistas, né? Incríveis, assim, bateristas, né? Esses instrumentos, assim, que... Então, é um preconceito, assim, é uma visão meio... É uma coisa meio histórica e cultural, assim, né? De quais instrumentos são de mulher, qual não é, e isso é uma besteira, assim, né? Porque qualquer uma pode desenvolver, a gente, né? Tem mulheres instrumentistas, assim, incríveis em todos os instrumentos, né? Sim. E às vezes é uma questão, assim, de a gente se abrir mais para ouvir, procurar, né? Às vezes você pergunta qual que são suas referências, você sempre vai falar dos homens, né? Tipo, os compositores, não sei o quê, mas e as mulheres, né? Vamos ouvir elas também. Assim, sem dúvida. Conta para nós o que é um contrabaceto. Contrabaceto, eu acho que é tipo é um contrabaixo semiacústico, assim, eu acho que é, né? Por exemplo, sabe, um baixo acústico que tem um corpo menor ou às vezes não tem um corpo, assim, né? Ele é todo elétrico, né? Ele tem uma captação, um sistema eletrônico e tal, né? E ele tem só a escala, né? O braço, assim, que é bom para viagem, essas coisas, né? Só que aí eu já vi esses baixos com vários nomes, né? Tem gente que chama de Baby Bass ou Electric. Mas não seria aquele que você tem, que eu vi você mostrando no vídeo, que ele desmonta? Tem um deles que eu... Você tem um desmontável? Tenho, eu tenho um baixo acústico normal e esse, que eu tô falando que ele tem vários nomes, assim, né? Cada um chama de um nome. Acho que tinha um luthier lá no Rio que chamava de contrabaceto, esses que ele construía, né? Que ele tem um corpo, assim, um pouco menor, ele funciona com captação, assim, né? E ele é bom, assim, para essa situação de tocar com banda, com amplificação, sabe? Muitos instrumentos, ele é mais fácil de equalizar, né? Do que o baixo acústico mesmo, que tem muita ressonância, assim, né? O corpo, tudo. Uhum. E isso é bom para viagem, né? Desmontável, assim. Fica mais fácil. Mas você desmonta o braço e daí quando você coloca o braço, você tem que remontar as cordas todas. Tem. Dá um trabalhinho. Não é muito fácil. Não é. Eu usei bastante, assim, em viagem até, mas aí, ultimamente, eu tô tocando mais o elétrico, assim, né? Uhum. Acho que é até uma questão de praticidade mesmo, assim, né? Mas eu gosto bastante desse baixo também, assim. Certo. E, Bruna, os planos para o futuro? O que você tem pensado aí para frente? Para frente, eu tenho esse projeto que eu vou gravar umas músicas de mulheres compositoras também, mas mais da música de câmara, assim, com contrabaixo acústico, né? Que eu fiz o meu recital de formatura esse ano, no começo do ano passado, que eu, né, toquei algumas compositoras e aí eu resolvi juntar isso e gravar. Tem o Mussurana, né, que é esse projeto que está começando e a gente está com muita vontade de desenvolver, né, de colocar assim, mostrar mesmo as mulheres na música instrumental, instrumentistas, compositoras, né. Então a gente está com bastante ideias assim também, né, possivelmente gravar assim, né, mais para frente. O Rosa Armorial também é um grupo que acho que está fazendo 15 anos esse ano, então com certeza vai ter coisas aí, acho que vai fazer o baile de 15 anos aí do Rosa Armorial, então vai ter bastante coisa aí, né. Muito com esses projetos, né, eu também toco acompanhando cantoras também, né. Então, assim, eu estou bem feliz de estar participando de bastante projetos musicais, assim, legais, assim, artisticamente, que eu me envolvo, assim, mesmo, assim, né? Uhum. Tem um grupo também que é só de mulheres, que chama Forró de Maravilha. Olha só.
que eu tenho tocado bastante também nos forrós, que também é um meio assim bem masculino, né? Então é isso, né? A gente acabou, nos últimos anos eu acabei me juntando muito com as mulheres, tanto as cantoras quanto as instrumentistas, sabe? Pra gente se fortalecer, assim, né? E vamos lá, vamos trabalhar, vamos levar nossa música, assim, né? Muito bom. E o pessoal te encontra onde, Bruna? Nas redes aí? Enfim. Acho que Instagram, principalmente, né? Bruna Buschli, daí lá mesmo já tem os links, assim, pros grupos que eu toco, sabe? Mas dá uma soletrada no Buschli pra nós, que é um pouco diferente. Bruna, B-U-S-C-H-L-E. Bruna Buschli. Aí acha lá no Instagram, eu tenho Facebook também, mas é mais no Instagram, né, que tem no YouTube tá tudo meio bagunçado, tá nos grupos, nas coisas assim, mas acho que ali no Instagram eu tenho os contatos das outras coisas também, quem interessar mais pelo, né, por cada projeto, ele já acha ali os links ali. Perfeito. Infelizmente a gente tem que finalizar o programa. Hoje conversamos com Bruna Buschli, que é uma ninja aqui, uma faixa preta do baixo acústico, elétrico. E, como todo programa, a gente entrega aqui a medalha ninja. Então, é uma homenagem aos nossos artistas do dia. Deixa eu ver. Que legal. Só cuidado aí que é bem afiada. Agradecemos a presença. E finalizamos aqui com uma foto aqui para acabar e até a semana que vem.